Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um de Casa Nova que está começando aqui pelo canal da gente. E para você que também gostou sobre o assunto Casa Container e ficou com gostinho de quero mais, é hoje que você mata toda a sua curiosidade sobre esse assunto que ficou pendente lá no programa passado. De Casa Nova está começando cheio de coisa boa. Se liga que você é meu convidado especial. Você aí de casa pediu e de Casa Nova volta a conversar com o arquiteto Igor Andrade sobre Casa Container. Igor, seja bem-vindo ao de Casa Nova de novo. Deu pano pra manga esse assunto. Pois é, vamos continuar. Então, eu acho que algumas coisas ficaram pendentes sobre esse papo, porque a gente falou que o container é um bom investimento, é uma coisa que vai pegar em Uberlândia no país inteiro, mas alguns pontos passaram. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, em primeiro lugar, comprei o meu container, vou construir o meu ambiente ou a minha casa. Como é que eu vou compatibilizar os projetos? Parte elétrica, parte hidráulica e principalmente, eu que sou uma pessoa friorenta, calorenta, isolamento termoacústico desse container. Como que eu recheio isso, Igor? Perfeito. Bom, a questão do container é o seguinte, quando você vai fazer a compra dele, é muito importante o projeto já estar desenvolvido, né? Até pela questão de quantidade, como você vai colocar as esquadrias, como você vai rasgar esse container, emendar os containers, né? Por exemplo, a questão das esquadrias, você tem que saber trabalhar muito bem as fachadas, né? Por exemplo, uma fachada sul você pode abrir com grandes vidros, né? Uma fachada norte tem que ter alguns cuidados, a oeste então tem que ser algo mais fechado, né? Quando você tem por exemplo, a relação do isolamento térmico e acústico, né? Como é que funciona? Você vai comprar o container, esse container já foi amassado, batido, logicamente assim, ele precisa de um reparo, receber uma pintura, né? Mas por dentro como é que funciona? Para você dar o isolamento térmico nesse container, é muito parecido com a parede de gesso. Certo. Você vai pegar perfis metálicos, fixar por dentro desse container. É legal você trabalhar uma lã de rocha lá dentro, né? Porque essa lã de rocha vai impedir que o sol bata na chapa de aço, que esse calor ele permeie para dentro. Passa para dentro né? da casa, certo. E assim, dá um tratamento fantástico, isso aí sem sombra de dúvida. Em relação ao forro, é a mesma coisa. Você pode fazer o gesso e dar esse isolamento. E também, além desse isolamento de forro, você pode trabalhar uma telha sanduíche em cima, que ela já tem um tratamento térmico. Isso né? que eu ia te perguntar, telhado, porque ele é isolado dos quatro lados. Sim. Teoricamente, não precisa de um telhado, mas eu faço o telhado de qualquer maneira. Pode fazer ou não, porque também é possível você dar a vedação dele. Por exemplo, na emenda, você coloca uma espécie de mata-junta, alguma coisa assim, que vai dar essa vedação. Mas aí o barulho também, quando chove, ia ser terrível. Mas a lã de rocha, ela tem essa função acústica também. Que eu posso ela estar colocando ajuda. no meu forro. Sim, por cima do forro. E aí o que acontece? É igual a gente falou na entrevista passada, a gente tem um container de 40 pés. Ele é ideal. Vamos supor, você vai fazer uma residência, um comércio, o que seja, de 2 pavimentos. Se você tem sanitário em cima, você precisa desse espaço, dessa folga embaixo para passar toda a tubulação, né? Então, assim, a tubulação pode descer em qualquer lugar da parede que faceie o container, não é problema nenhum, né? A parte elétrica também, você trabalha toda por forro, descendo, é muito tranquilo, assim, em relação a isso não tem problema nenhum, é muito simples trabalhar. E se você optou por não fazer uma parede de vedação e deixar o container assumir, né, o corpo do container, pode trabalhar com tubulação aparente também da parte elétrica. Pode, inclusive tem que tomar muito cuidado em não tratar o container, porque o container precisa ser tratado, porque ele esquenta mesmo, é uma chapa de aço, ele vai esquentar até com na hora o sol, de você encostar, né? ele vai estar sempre irradiando calor. E é engraçado você ter falado, porque quando a gente pensa, vou construir uma casa em container, você pensa, vou comprar um container novinho, né? Aí vem todo surrado, né? Aí vai pro saco a questão da sustentabilidade. O container que chega na sua casa, ele já está há 15 anos ali sendo surrado mesmo. Pois é, se o container está sendo surrado há 15 anos, por quanto tempo ele vai durar como minha casa? Eu acho que se você tratar ele, tiver uma manutenção de pintura, ele é eterno, eu não vou dizer que é, né? Mas assim, ele dura muito, é aço, né? Porque ele durou aí 15 anos tomando porrada, né? Indo de um lado pro outro. Não tem segredo não. E a própria empresa que
que vende esse container que vai dar esse tratamento para mim? Ou ele vai chegar todo bagunçado e eu vou ter que procurar um profissional para arrumar? Ah, não. Geralmente, por falta de mão de obra especializada, as empresas estão já oferecendo o serviço completo. Até por uma questão de ficar mais fácil para eles darem garantia, essas coisas, né? Então, assim, eles inclusive acompanham a obra, né? Porque a mão de obra não tá fácil aqui no Brasil, né? Você tem que... Então, eles mesmos fazem o todo, né? Falando a nível Uberlândia agora, a gente já tem empresas especializadas nisso ou a gente tem que trazer essa mão de obra de fora? Não, eu acredito que... Assim, eu não tenho certeza, mas acho que aqui em Uberlândia não tem ninguém mexendo, assim, especializado mesmo. Mas eu posso estar errado, não tenho certeza. Corre atrás em Uberlândia, corre atrás, fica pra trás não. A gente estava falando da questão de estética também. Justamente, desculpa te interromper nessa parte pode estética. Falar. Você ia falar antes. Eu acho que é muito... O apelo, eu acho que tem que ser esse também, a intenção. A pessoa, tipo assim, eu quero ter uma casa container, ou então uma empresa container. Porque eu acho que a partir do momento que você tem uma arquitetura diferenciada, se você, a empresa também, essa empresa ela vira uma referência, né? Com certeza. Porque assim, a arquitetura, querendo ou não, ela pontua a cidade, ela pontua as coisas, né? Então, a partir do momento que uma empresa assume uma identidade mais high-tech, tecnológica, com essa coisa da arquitetura industrial, ela passa a ter um destaque, ela passa a ter uma identidade e ser pontuada na cidade, né? Então, quando você pergunta uma coisa, onde fica aquilo? Fica ali do lado do lugar X, da empresa do prédio e tal, né? Sim, sempre... perto do container laranja. Você vira referência, né? Então, é interessante. Eu acho que dá para se explorar bastante a questão plástica, fazer um projeto bem diferenciado. O container ele tem uma vantagem de fazer um balanço de 2/3 da dimensão dele. Isso é interessante. Ou seja, se você tem um container de 40 pés aí com 12 metros, você consegue ter 8 metros em balanço. É um balanço muito grande. E isso dá um trabalho para fazer em outra estrutura, né, Igor? Obviamente o container ele vai estar estruturado ali para ele não tombar, né? Porque 2/3... Sim, mas é bom, né? Porque ele acaba que ele precisa ser bem estruturado, porque ele... Nas gruas ele é pinçado, né? Ele é içado, então ele tem que resistir mesmo. É uma estrutura muito forte. Um container que cabe tanta coisa, né? Colocar uma casa e pessoas lá dentro é o de menos. É uma carga muito simples, né? Assim, ele tira de letra. E a gente tem que sempre ressaltar que é uma estrutura em aço. Então, é a questão do tratamento, quando esse container chega, e da manutenção periódica, são itens a serem observados e levados em consideração. Com certeza. Eu acho que como qualquer construção, como toda obra, né? Eu acho que sempre tem que ter manutenção, sempre tem que estar dando reparo, né? Não pode deixar entrar em desmazelo. E se atentar que às vezes o pessoal quer misturar o paisagismo nisso aí também. Dá pra fazer teto jardim em container. No container. Você fazendo... Porque ele é uma chapa, né? Se você fazendo um berço para colocar a terra ali e a grama, você faz drenos, você faz a descida pluvial numa boa. Então dá para trabalhar teto jardim. É bom até porque ele te gera um conforto térmico dentro do ambiente também. A grama, a terra propicia isso, né? Interessantíssimo. Dá para inventar muita coisa. E deixar um container bonitão. Dá, claro. Já pinta uma cor laranja, forte, amarelo, né? O Igor vai projetar a casa dele container, depois vai chamar a gente para ver, viu? Vou querer ver sua casa container. Vai que eu faço. Igor, obrigada mais uma vez pela atenção, tá? Ok, obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Se liga que tem mais de Casa Nova, não levanta do sofá que daqui a pouco eu volto.